Boa tarde, alô, todos. Bem-vindos à sessão do dia 1º de julho, 6 e temos preferência? Eu já vi mais, mas é na hora Da pauta, então, nós vamos início aqui, processo 133, com a doutora Sônia Maior. Boa tarde a todos, obrigado pela assistência. Caso seja recurso voluntário interposto pelas agremiações, a seguir, por 119.134, informação 69.130, inconformadas para a proferida pela Igreja segundo a posse que aplicou a diferentes porta clube por unanimidade a pena pecuniária no poste de R$500 por infração ao artigo 91, inciso 3. Em virtude da falta de pagamento das taxas do diretor do jogo, gerente de operações e equipe de apoio. Por maioria, a multa de R$500 pela infração ao artigo 3, terceiro de CBJD, por atentar contra a segurança da partida. E 3, por unanimidade, a pagamento de multa de R$21 e perda de condução por duas partidas, como consta no artigo 113, inciso 1, parágrafo 1º do CBJD, em decorrência de briga generalizada com o governo de Fábio Explosivo. Aplicou a União Agrícola Barbarense, por unanimidade, a pagamento de multa de R$5.000, que inclui no artigo 113, inciso 1, parágrafo 2 do CBJD, por atentar contra a segurança da partida. 2. Pena pecuniária de importe de R$21, teremos de duas partidas, por infração ao artigo 213, inciso parágrafo 2 do CBJD. Considera efeitos suspensivos as folhas 208 e 209, sobre razões das folhas 211 e 219, requerendo o provimento da peça de expulsão e parecer da Procuradoria-Geral as folhas 221 e 226, opinando pela manutenção de forma do Rio de Janeiro Aeroporto. Obrigado. A gente na defesa? Esse é recurso do... A Procuradoria? Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Vamos tentar fazer o parecer, gente. Obrigado. Obrigado. Doutora Sônia, por favor. O ponto é bastante eu não entendo toda a decisão. Pode resumir. Bom, despesas, quanto ao Rio Branco Esporte Clube, despesas para a realização da partida, estou comprovado a ausência de pagamento das taxas previstas no regulamento, constante o artigo 42 do regulamento especial, me descrevo o parágrafo 2º, nesse sentido, caracterizada a infração disciplinar prevista no artigo 91, inciso 3 do CBJD. 2. Invasão do gramado e provocações. Nos termos do artigo 91, inciso 3 do CBJD, a agremiação recorrente foi condenada ao pagamento da multa de valor de R$500, penalidade decorrer da proibição de acesso de membros da equipe visitante ao gramado após o término da partida, com o intuito de provocar a torcida local. Não obstante a fragilidade dos argumentos da agremiação para reformar a pretensão esbarra no artigo 3 do CBJD, que aponta expressamente o descobrimento da medida entre parágrafo 2 e o descrevo do parágrafo. Estou configurado o descumprimento das determinações emanadas pelo diretor da partida, conduta que gerou risco real à segurança do evento. Desse modo, a penalidade importa da decisão recorrida mostra-se estritamente adequada e proporcional. Quanto à briga externa entre torcidas, em suas ações recursais, a agremiação recorrente insurgiu-se contra a condenação unânime que lhe impôs multa de R$21 e a perda de 2 pontos de campo, conforme o artigo 213, inciso parágrafo 1º do CBJD. Sustentou a ausência de responsabilidade pelos atos de desordem praticados por seus torcedores na área externa do estádio. Destaque a responsabilidade da agremiação esportiva pela segurança dos seus corredores, abrange não apenas o interior do estádio, mas também as áreas externas e arredores da Praça do Desporto. O ordenamento jurídico do esporte brasileiro adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo a responsabilidade objetiva dos clubes pelas lesões ocorridas no período de segurança do evento. O artigo 42 da Lei 14.997 de 2023 determina expressamente que as organizações esportivas respondem de forma objetiva à solidariedade civil pelos danos causados aos torcedores por parte de segurança, inclusive mecanismo provocado a partida, compreendido como espaço geográfico utilizado para o acesso e a dispersão do público. Assim, não há como afastar o cometimento de infração disciplinar recorrente. Quanto à União Agrícola Barbarense,
invasão do gramado e provocações, a condenação da agremiação recorrente, o pagamento da multa civil, fundamentou-se no artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CJD, sendo a sanção decorrida de atos provocativos direcionados à torcida mandante, consistentes em deslocamento da diretoria visitante pelo gramado e direção aos vestiários, desferindo beijos e acenos no despedido, bem como na conduta dos seus torcedores, e a fixar uma faixa com os dizeres de provocação 1, 2, 3 Rio Branco previsto. Não existe razão à agremiação recorrente em suas teses recursais, haja vista que os fatos foram justamente descritos na súmula e o relatório do diretor de juros. Tais documentos são dotados de presunção relativa de veracidade nos exatos termos do artigo 58 do CJB. Ademais, a agremiação recorrente não apresentou nenhum meio de prova capaz de evitar a presunção de veracidade que recai sobre os relatos do árbitro. Nesse acórdão, não há como afastar a relevação completamente jurídica. Quanto à briga externa entre torcidas e suas razões recursais, a agremiação recorrente impugnou a condenação nominal ao pagamento de multa de R$20 mil, imposta completamente no artigo 113. A tese defensiva baseia-se na alegação de ausência de responsabilidade pelos atos praticados por sua torcida. No que tange a briga generalizada, aplica-se o mesmo entendimento alinhavado anteriormente. As agremiações esportivas não podem permanecer inertes, sendo vedada a transferência de sua responsabilidade na manutenção da ordem para o órgão do Serviço de Segurança Pública. O artigo 213 impõe às entidades esportivas a obrigação de prevenir e punir atos que atentem contra a segurança na praça do desporto. No caso em comento, a União Agrícola Barbarense não logrou comprovar a adoção desses medidas imperativas. Mas o exposto, a relatoria conhece os recursos, sem mérito nega o provimento para manter a íntegra da decisão proferida pela Comenda Segunda Comissão Disciplinar, aplicando ao Rio Branco Esporte Clube a pena pecuniária de R$ 1.500, como curso no artigo 21, inciso 3 do CBJD, a multa de R$ 500, como curso no artigo 9, inciso 3 do CBJD, multa de R$ 20.000 e perda de mando de campo por duas partidas, por infração ao artigo 19, inciso parágrafo 1º do CBJD. E a agremiação União Agrícola Barbarense, a pena pecuniária de R$ 5.000, como curso no artigo 203, inciso parágrafo 2º do CBJD, e multa de R$ 20.000 e perda de mando de campo por duas partidas, por violação do artigo 203, inciso parágrafo 2º do CBJD, como votos. Obrigado, negando provavelmente então ao recurso. A Rio Branco Esporte Clube 1.500, mais 500, mais R$20.000, R$22.000. E ao União Agrícola, R$25.000, conforme decisão de PIC. Aqui que volta a relatora, então, Mariana. O relator, presidente. O Patrick, o relator, presidente. O Natal, a relatora, presidente. O Pedro, o relator, presidente. O Jordani, Com o relator, presidente. da mesma forma, então, por unanimidade, não teve decisão de piso. Processo 176/26, Campeonato Paulista 3, rodada 14. Relator, doutor Pedro Defoy. Presidente, trata-se de recurso voluntário que é posto pelo Bandeirantes Esporte Clube, que tem efeito suspensivo da decisão da Comissão Disciplinar, que por decisão unânime aplicou multa no valor de R$ 2.000 por infração ao 213.3 do CBJD e, por maioria, aplicou a multa de R$ 7.000 por infração ao 213.1 e 2 do CBJD. São dois episódios dentro dessa partida. O primeiro de arremesso de chinelo e água e garrafa d'água dentro do campo, e depois, ao término da partida, uma tentativa de invasão do vestiário da equipe adversária. O efeito suspensivo foi concedido pelo Dr. Manuel Jordani, a Procuradoria de Justiça Esportiva pugnou pelo improvimento do recurso, e da mesma forma foi o parecer da Procuradoria. Obrigado pela palavra, presidente. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do doutor Pedro, autor relator do processo. E a minha fala aqui vai ser até somente as provas que foram introduzidas no processo, e ressalto que a fundamentação da intelectualidade da agremiação reitera os termos que estão postos na peça recursal. Eu quero destacar aqui nesse momento é que foram produzidas provas documentais e depoimento pessoal do presidente presencialmente no tribunal,
que compareceu aqui, explicou a situação e todo esse conjunto probatório do processo, no entender da defesa, no entender da parte recorrente, é capaz de afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzir significativamente o quantum aplicado. Isso porque foi juntado no processo coletivo de ocorrência, que um dos das pessoas que relatou era o próprio segurança da equipe mandante. Foi juntado também, inclusive, provas de medidas que o clube adota ainda na esfera preventiva, porque o artigo 213 ele não considera infração disciplinar o ato que está elencado no seu inciso. O artigo 213 considera infração disciplinar a omissão do clube em adotar as medidas de prevenção e repressão para aqueles atos. Não é porque o ato ocorreu que há necessariamente uma infração disciplinar, o clube deve responder se ele for omisso quanto a isso. Todas essas provas montadas no processo, no entender da defesa, são capazes de afastar a responsabilidade do clube, porque o parágrafo 3º do artigo 213 estabelece que isso pode ser provado através de outros meios de prova, não somente com a identificação dos torcedores envolvidos. Pede, então, dessa forma, pela absolução, ou de forma subsidiária que seja reduzido o quanto, considerando, inclusive, que há um voto divergente no processo que apenava a agremiação somente em R$13.000. Pedindo ser levado isso em consideração. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar o doutor Bernardo, parabenizá-lo pelo conteúdo do recurso. Então, eu vou votar no segundo parecer, pela manutenção da decisão recorrida, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado por gentileza, senhor relator. Presidente, Tanto a súmula quanto a prova produzida no processo são bastante contundentes no sentido de que houve que nós tivemos a ocorrência dos dois incidentes relatados, então, o arremesso de objetos dentro do campo e depois a invasão dos vestiários. Também produziu a prova, uma agremiação de que tentou estabelecer medidas necessárias, mas ao que parece essas medidas não foram suficientes. Concordo quanto à imposição de multa de R$2.000 pelo arremesso dos objetos no campo. Parece que o policiamento e a segurança não foram suficientes para evitar. Em relação à invasão, entendo que mais acertada a decisão que estabelecia o voto que estabelecia uma multa de R$3.000, considerando qual campeonato está sendo disputado, o Paulista 3, mas uma agremiação que não tem bons recursos, e aí a soma das duas penalidades faz um total de R$5.000. R$2.000 para o primeiro evento e R$3.000 para a invasão, por conta da ineficiência das medidas tomadas pelo clube. 7-3 e mantém os dois recursos. R$5.000 total. Doutora Mariana? Eu vou pedir vênia para o doutor Pedro, mas eu vou divergir para manter as penas conforme postas em primeira instância, considerando o Paulista 3 é um campeonato grande que as agremiações se abicotam, se não tiveram, inclusive, um patrocínio master de camisa todas elas, então eu vou divergir com a devida vênia para manter a decisão de primeira instância. Doutor Patrick, com a divergência. Doutor Adalto? Parabenizo o ilustre advogado pela sua sustentação oral. Peço também ao ilustre relator para acompanhar a voto de divergência. Dada a gravidade. Doutora Sônia? Eu sou do relator, vou votar com voto divergente. Doutor Jordani? Presidente, eu vou acompanhar o voto de divergência também por conta da gravidade de ser ato de invasão, com a divergência. Mantém também o 7-2 com a divergência, então, por maioria, R$7.000, R$2.000 com a decisão. Processo 396, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, novamente, doutor Pedro Corte. Presidente, recursos voluntários apresentados pelo Assisense, Brian Batista Baiano, Honorato Jorge Saran, Leonardo Alexandre de Santos Acosta e pela Procuradoria de Justiça Desportiva.
Segundo a comissão disciplinar, pela unanimidade, impôs pena de 6 partidas ao atleta Brian Batista Baiano, pela infração 254A, no ato com 257, parágrafo 1º, e 183 do CBJB, bem como pena de 6 partidas a Leonardo Alexandre de Santos da Costa, pela infração também do 257, parágrafo 1º, com ato com 258 e com 183 do CBJB. Por maioria, pena de 4 partidas ao auxiliar técnico Honorário Jorge Sarão, pela infração 257, no ato com 243C e 183 do CBJB, multa de R$ 1.250 à agremiação pelas razões. A Procuradoria interpôs recurso voluntário contra a decisão proferida, requerendo a majoração das penas e a agremiação e os recorrentes também impuseram recurso pugnando pela inexistência de rixa no campo concreto e que as medidas não foram, ou de que as medidas foram, de que as condutas foram devidamente individualizadas, o que afastaria a responsabilidade da agremiação. No mérito, defendeu que o único ato cometido pelo atleta Leonardo Alexandre Santos da Costa foi de provocar o adversário de forma afetuosa contra o dedo, devendo ser esse o único a ser responsabilizado. Em relação ao auxiliar técnico, apresentou algumas imagens onde ele estaria se dirigindo para fora do campo, mas não é íntegra do fundo, o que, a princípio, ou segundo a defesa, seria o suficiente para afastar a participação dele na rixa. E pediu também a absolvição de Brian Batista Baiano na imputação e a desclassificação por 254A. Esse é o relatório. Em saída de parecer, a Procuradoria divergiu das penalidades aplicadas e pugnou pela incidência de concurso material entre as infrações 254 e 257. Esse é o relatório. Obrigado, por gentileza da defesa. Presidente, antes de iniciar minha fala, posso pedir só para verificar uma possível questão de ordem? Eu acredito que o vídeo, nesse caso, não foi juntado pela defesa porque ele consta da denúncia. Seria possível verificar se é isso mesmo? É isso mesmo, né? Se tiver a palavra, aí posso iniciar a sustentação. Gentileza. Está recebido isso? Tem recurso voluntário e procuradoria. Começa pela Procuradoria na questão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela observação do doutor Pedro. Quanto ao recurso da Procuradoria, as razões recursais são bastante inteligíveis e expõem clareza os termos que aquela pede reforma dessa maneira. Eu vou ratificar o senhor para poder pedir a coordenação da forma expressa no recurso. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Então, nesse caso, novamente foram produzidas 2 espécies de prova de vídeo, mas constante da própria denúncia, então isso foi analisado no ato de instrução processual, como também os atletas e o auxiliar técnico compareceram aqui prestar o seu depoimento pessoal. Essas provas, no entender da defesa, concluíram algumas questões, eu começo rapidamente pela agremiação. As pessoas que estavam envolvidas ali nesse desentendimento foram levadas à súmula da partida e, portanto, a conduta foi individualizada. Em que pese haja ali, de fato, nas imagens, é possível ver um agrupamento de pessoas, mas nesse inteirinho, a maioria das pessoas que ali estavam separando. As pessoas que de fato se desentenderam foram levadas à súmula da partida e foram individualizadas. Esse é o ponto que a defesa destaca aqui com relação à agremiação. E o artigo 257, ele estabelece que somente será punida a agremiação quando não for possível a individualização de todas as pessoas que participaram. Então, a defesa entende que isso é capaz de afastar a punição da agremiação, ainda que, de fato, as imagens mostrem que houve um agrupamento de pessoas. Isso, por si só, não caracteriza a rixa a ponto de condenar a agremiação. É nesse fundamento que a defesa pede aqui a dissolução do clube. Com relação ao atleta Leonardo Alexandre Santos da Costa, eu tomei o cuidado de recortar o passo a passo de cada um dos denunciados e colocar no recurso para ajudar a esclarecer onde eles estavam na situação. O atleta Leonardo, ele se desentende com o atleta adversário e nesse momento, e essa é a conduta que está anotada na súmula contra ele, ele coloca o dedo em vício no adversário e por isso o árbitro expulsa ele. Nesse momento ele recebe um empurrão do adversário, um membro da comissão técnica, que também veio a ser denunciado no processo, mas não foi feito recurso da agremiação adversária.
nesse momento inicia ali o desentendimento das pessoas, mas nos recortes que fiz no recurso, é possível verificar que o atleta Leonardo, ele comete esse ato e sai de campo sem participar de nenhum outro desentendimento, sem participar de nenhum outro agrupamento de atletas. Então, o ato que deve ser imputado a ele é colocar o dedo em vista no seu adversário, e isso é punido no 258, uma atitude antidesportiva, e não no 257, que é participação em rixa. Então, o que a defesa pede em relação a ele é a absolvição no 257 e a punição no 258 com pena mínima, considerando que ele é um denunciado primário. Com relação ao auxiliar técnico honorato, também fiz os recortes e coloquei na peça recursal o passo a passo dele, que é possível verificar que ele não chega nem perto de onde está o agrupamento dos atletas. E conversando com ele naquela oportunidade, ele brincou comigo: eu tenho artrose no joelho, eu não consegui nem correr até lá, porque o treinador dele tinha pedido, vai lá e ajuda a conter a situação. Então as imagens mostram que a todo momento ele ficou longe do agrupamento e ele deve responder somente pelo ato dele, que foi ter conversado com um membro da equipe adversária na frente do vestiário, e isso supostamente teria sido imputado a ele como uma ameaça. Mas no depoimento pessoal dele produzido aqui, ficou denunciado no interior da defesa que não houve conotação de ameaça na fala dele. Inclusive, houve um voto de absolvição pelo presidente da comissão disciplinar, no sentido de afastar o artigo 243, sempre entender que não houve ameaça. O doutor André, presidente da segunda comissão disciplinar, assim votou. Então, o que pede é isso, a absolvição no 243, no 257 e no 243C, por não ter participado de rixa e tampouco cometido ameaça. E a punição dele no 258, por entender também uma atitude somente contrária à disciplina esportiva, também um denunciado primário pede pela pena mínima. Com relação ao atleta Brian, aqui sim, de fato, é a conduta, entendo que, de todas, a única que se excede no sentido de maior gravidade, porque o Brian, ele realmente troca ali hostilidades com o seu adversário. Ele relatou no depoimento dele que ele está indo para o desentendimento ali onde estava correndo para separar os atletas, e ele recebe um pontapé por trás e nesse momento ele revida. Então, o que a defesa quer ponderar é que ele seja responsabilizado, sim, pelo seu ato, mas também não por participação em rixa, a atitude dele foi individualizada, ele merece ser punido por hostilidade, que é o que pede a absolvição no 257 e a desclassificação para que ele seja punido no 250, também considerando que é um atleta primário. E, para finalizar aqui minha fala, eu apenas concluo que todos esses denunciados e recorrentes já cumpriram 2 partidas de suspensão. Então, o que a defesa pede é que seja levado em consideração na análise do caso. Muito obrigado. Obrigado, doutor. O senhor prefere fracionar o voto? Ou vai escolher todos? Seu critério. Nós não temos recurso em relação aos troféus. Não. Se quiser esse praia, eu mais endosso. Revi as imagens, já tinha visto anteontem, quando o processo, revi as imagens de fato. Discordo da defesa em relação ao conteúdo, porque elas crescem e vão para trás da placa, mas ali já dá para ver atletas desferindo golpes contra os outros. Então, parece que a gente teve, sim, a ocorrência. A gente tem a identificação só de 3 atletas. Entendo que deve ser mantida a pena pela prática de rixa. Não entendo que haja concurso material, porque a pena da rixa absorve as agressões, ou pressupõe que haja agressões entre os atletas. Então, voto pela manutenção da decisão em relação aos atletas Leonardo e Brian. Em relação ao honorário, tem presunção de antecedência, então não entendo pelo afastamento de 2,3. E em relação à multa aplicada de R$ 2.500, ela me parece adequada. Por esse motivo, presidente, voto. Então, eu entendo que a decisão de juízo é uma decisão bastante acertada quanto à ocorrência da rixa e aplicada a pena mínima de 6 partidas. Para os atletas, para a agremiação, a pena de R$ 2.500 me parece também adequada. Em relação ao preparador físico,
4 partidas, me parece, Auxiliar técnico, né? auxiliar técnico para o Honorato também me parece adequado. Não tem a decisão de Então, a decisão integralmente. tem a decisão de fiz integralmente. Doutor Patrick, Sim, vou provavelmente os dois. pegou para o Pedir promessas. doutor Adalto, Que a Procuradoria só pedia a majoração pelo concurso material. Eu entendo que cabe o concurso material porque tem um pressupor as agressões para configurar a rixa. Então, esse é o meu entendimento em relação aos atletas. Parabenizo a defesa para pensar, rever o vídeo aqui enquanto estava falando, mas acho que está descendo do primeiro grau, está adequado. obrigado, doutor Adalto. Doutora Sônia, Acompanhe o relator, presidente. doutor Jovem, Presidente, cumprimentar o doutor Bernardo, sempre com as suas boas manifestações, eu acompanho na íntegra também o doutor Pedro. da mesma forma, então, por unanimidade, a decisão do PIN, melhor provimento aos recursos. Presidente, nesse caso, o clube está em um momento decisivo do campeonato, ele precisa solicitar a decisão. Tá bom. Perfeito. Por favor, doutor. Processo 473, Paulista Sub-17, doutor Patrick. Boa tarde, senhor presidente, demais pares, procuradoria, Paulo, sempre nos ajudando muito, o João também, e advogados presentes. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Futebol Clube Primeira Camisa, em face de decisão proferida pela 4ª Comissão Disciplinar, que por unanimidade impôs a pena de multa no valor de R$ 13.000 à agremiação pela infração ao artigo 257, parágrafo 3º do TPJD, bem como multa de R$ 2.000 pela infração ao artigo 213, inciso 2 do mesmo Codex, já considerada a redução de pena prevista pelo artigo 182 do CPJD em ambos os casos. Ademais, por unanimidade, impôs-se a pena de 2 partidas de suspensão ao técnico Jamur César Pedroso pela infração ao artigo 257 caput do CPJD, restando absorvida a infração imputada ao artigo 258 do mesmo Codex, já considerada a redução de pena prevista pelo artigo 182 do mesmo diploma. Obrigado pelo doutor. Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, só mostrar que não tinha falar em termos de licitação, pois a própria agremiação, ela recorrida, informou a secretaria o e-mail que ela acusa ser equivocada, ou seja, ele informou a secretaria, e depois acusa que a própria secretaria cometeu falha ao enviá-lo quando o ato de licitação. Então, se trata de uma tentativa de terceirização de culpa, que se assemelha, a meu ver, a de litigância de má fé, senhor presidente. Ademais, eu noto que o recurso se funda seguramente na preliminar, que é a nulidade da situação, né, alegando vício, e não trata do mérito. Então, eu peço a rejeição e a manutenção da decisão recorrida. Senhor presidente, agradecendo a palavra mais uma vez. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Patrick. Senhor presidente, em caráter inicial, fato necessário afastar o preliminar de nulidade de citação suscitada pelo recorrente, que constitui a principal tese desenvolvida em suas razões recursais. O CPJD estabelece de forma expressa que a citação deverá ser realizada por meio de publicação inicial e de encaminhamento de comunicação direta aos destinatários, preferencialmente via e-mail, conforme preceitua o artigo 47 do defeito de prova. No presente caso, a documentação apostada sobre 98/14 dos autos comprova que os representantes indicados pela agremiação, para fim de representação perante essa corte, foram devidamente citados acerca da inclusão do feito na pauta do julgamento, referente à sessão realizada no dia 21 de maio do corrente ano. Ademais, destaques, todas as citações e atas são regularmente publicadas no site oficial do PJD São Paulo, razão pela qual se verifica o atendimento dos requisitos basilares para conferir a validade da citação. Fora isso, senhor presidente, no mérito, eu conheço o recurso, mas nego o provimento, mantendo inalterada a decisão de piso e caso o efeito suspensivo anteriormente concedido. Como eu voto, senhor presidente? Mantendo decisão de piso, mantendo 3.000, 2.000 e 2 partidas. Certo. Doutor Adalto. Como relator. Doutora Sônia.
Com o relator, presidente. Vamos lá, senhor presidente. Doutor Jordani, Com o relator, presidente. da mesma forma, por unanimidade, mantendo decisão de piso. Processo 496. Processo 496. Campeonato Paulista Sub-11, rodada 4. Relator. Obrigada, presidente. Senhor presidente, só pela ordem, só pela ordem, a outra advogada tinha pedido a reunião desses três processos, Sim. né, porque trata da mesma matéria. Apesar de serem relatores Os relatores, sim, mas a base é a mesma dos três processos. Aí cabe aos auditores ou Vossa Excelência decidir ou não. aos relatores, sem problema. A doutora Sônia, doutora Dalton e a doutora Sônia também. 3.000 também. Agora? Pois não, então vamos fazer a reunião dos processos. Porque são exatamente a mesma penalidade, é do objeto. É sub-12, sub-11. Só temos aqui uma situação. Sendo relatores diferentes. Pode fazer. Podemos juntar o da doutora Sônia os dois. Aproveita para ela já fez a doutora. Então, o 496563 para relatório, e a gente acutina os dois e depois a gente vai para os 514. Obrigada. Então, trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Esportiva, folha 54-57, preliminar a decisão proferida pela liderança segunda comissão disciplinar, por unanimidade, aplicou a pena pecuniária de R$100, quanto à infração do artigo 91, inciso 3 do servidor da lei, combinado com o artigo 19 do parágrafo único do regulamento específico da competição, do Campeonato Paulista Sub-13 15, em razão da apresentação de número de atletas inferior ao mínimo exigido pelo regulamento específico da competição. Ausente-se contra razões da agremiação ocorrida, parecer da Procuradoria Geral de Justiça Esportiva, as folhas 6264, opinando pelo provimento do recurso para imposição da majoração da pena pecuniária. Relatório, presidente. Obrigado. Seria do 563? 563 também, do relatório, que com relação ao Clube Atlético Taquaritinga. Por favor, doutor. Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Bom, em ambos os casos, eu vou manifestar o termo do parecer. Obrigado pela palavra. Obrigado, doutor. Obrigada, presidente. Desejo uma boa sessão a todos. Cumprimento todos em nome da relatora. Os três processos sequentes agora, e aglutinados esses dois primeiros, eles versam todos sobre o mesmo tema, a falta de tão somente um atleta em cada uma das partidas pelas agremiações denunciadas. Em sede de defesa, em momento da sessão de piso, foi defendido que, em que pese não configura o bis in idem, administrativamente, as agremiações já são punidas com a multa de R$1.000, mais R$100 por atleta faltante. Mesmo R$100, que é a pena mínima prevista no artigo 191, objeto das denúncias. Então, a defesa entende que a penalidade imposta pelo juízo de piso de R$100 para cada uma das agremiações já seria pena suficiente, considerando tratar-se de um campeonato de base, onde muitas vezes, e até a pedido dessa defesa, a aplicação do artigo 182, que é plenamente cabível. Mas, de modo geral, entende pelo inconformismo da outra procuradoria nos recursos e que a pena já seria suficiente, considerando também a pena administrativa. Então, que a penalidade de R$100 ela é plenamente cabível e suficiente para que as agremiações arquem e tomem as medidas cabíveis para que não voltem a ocorrer. Então, a defesa requer o improvimento dos recursos com a manutenção integral da sentença de piso. E caso não seja esse o entendimento, que seja considerado os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, a aplicação do artigo 182 e, nos casos cabíveis, o 182A também pela capacidade econômica financeira e o 182 apenas os campeonatos que congreguem atletas amadores. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Ao voto dos dois processos. Obrigada, presidente. Parabéns, doutora, pela defesa.
A agremiação foi denunciada por administração no artigo 91 por se apresentar evento futebolístico com 17 atletas, número inferior ao mínimo exigido pelo regulamento específico de competição sub-13, que deveria ser o artigo 19. As equipes serão compostas por 9 atletas, educandos titulares, entre os quais um será o goleiro e até 9 atletas educando reservas. Parágrafo único, será obrigatório em cada partida a quantidade mínima de 18 atletas educandos, sob pena da multa administrativa de R$1.000, acrescido de R$100 por atleta faltante. Essa tomada, a agremiação pelo artigo 91 do CBJB, que dispõe do território do cumprimento. Eu entendo que não a multa administrativa, a multa administrativa, a multa do artigo 91 do CBJB. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade no mérito merece integral ao polimento. Materialidade da infração resta em controvérsia. Constata-se que a agremiação recolhida descumpriu a norma estabelecida pelo regulamento específico da competição. Entretanto, quanto à imposição da pena pecuniária, a primeira comissão disciplinar não agiu como for necessário, observando os princípios da proporcionalidade e contabilidade e sobretudo para a pedagógica do objetivo da seção esportiva. Considerando a função social e formativa da categoria sub-13, destaque-se que as competições dessa faixa etária possui natureza eminentemente educativa. O disposto no artigo 19 do REC fixa a mera burocracia desportiva. Trata-se de uma salvaguarda psicossocial para assegurar que crianças em desenvolvimento têm o direito de jogar. Ao privar os atletas da participação na partida em prova alternativa como esporte de campo, o clube violou o essencial formativo das diretrizes esportivas regulamentadas pela federação. As pecuniárias fixadas por patamares lógicos se traziam para o conselho de vitória, permitindo que as agremiações passem a computar a penalidade como um mero custo operacional aceitável para a obtenção de vantagens esportivas e delitos. A reprimenda pecuniária deve ter benefício de expressão financeira suficiente para cumprir a agremiação do autor, a reformular suas diretrizes institucionais e a moldar seus departamentos técnicos aos distritos de trâmites da legalidade esportiva. Sob esse termo, aliança à premissa pedagógica, com equívoco caráter de incidência da agremiação, a reprimenda pecuniária deve ser majorada, refletindo o rigor inflexível que esse tribunal de justiça esportiva impõe a salvaguarda do futebol de base. Ante o exposto, a relatoria vota pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a decisão da Comenda da segunda Comissão Disciplinar, majorando a pena pecuniária aplicada ao Esporte Clube Bahia, apenas de R$1.000, com fundamento no artigo 9, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 19, parágrafo do REC, reduzindo para R$500, conforme disposto no artigo 182 do mesmo disposto esportivo. Como agora, por exemplo, sem também vai estar qualitativo. Obrigado, doutora Maria. Com a relatora, presidente. Ambos, né? Esse está falando. O Patrick, ambos com a relatora. Doutor Adalto. Com a relatora entra. Doutor Pedro. Ambos com a relatora, presidente. Doutor Jordão. Com a relatora também, presidente. Unanimidade, então, com a relatora. Os dois casos, né? Ok, doutora Paula. Próximo. Processo 1514. Doutor Adalto. E exatamente falar a respeito da dispensa. Sim. Então, desse modo, eu passo ao voto. Procurador. Nossa, presidente, não sei lugar, senhor, obrigado. Pois não, voto. O recurso merece provimento. A materialidade da infração é incontroversa. Conforme registrado na súmula da partida, a equipe recolhida apresentou-se para o jogo com apenas 21 atletas relacionados, em acordo com o disposto no artigo 19, parágrafo 1 do regulamento específico da competição. Tal circunstância é suficiente para caracterizar a infração prevista no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. A condenação, portanto, não é objeto de controvérsia
nesta fase recursal. A inclinação do Procuradoria restringe-se à simetria da sanção. Nesse ponto, a justiça teria razão. O Código dos Direitos Coletivos estabelece, em seu título 6, capítulo 2, artigo 178, a 184, critérios objetivos para a individualização das penas disciplinares, adotando o sistema trifásico de aplicação da sanção. Na primeira fase, fixa-se a pena base de acordo com a gravidade concreta da infração, artigo 178, primeira parte. Na segunda, apreciam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes, observando-se, em caso de concorrência, a relevância das circunstâncias preponderantes dos termos dos artigos 178 e 181 CBJP. Por fim, incide sucessivamente as causas especiais de aumento e diminuição, tal como preconiza o artigo 82 do diploma desportivo. O voto final da emenda deve refletir a adequada ponderação dessas etapas, sempre em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso concreto, verifique-se a incidência da agravante da reincidência circunstância comprovada pela ficha disciplinar da agremiação, revelando reiteração na prática de infração da mesma natureza. Trata-se de elemento que evidencia maior censurabilidade da conduta e impõe respostas sancionais mais severas. Não se identificam circunstâncias atenuantes previstas no artigo 180, apto a compensar o agravante reconhecido. Assim, prevalece a circunstância agravante na forma do artigo 180 do CPJD. No tocante à causa especial de diminuição da pena, sua incidência é especialmente utilizada pelo artigo 82 do CPJD. Embora a agremiação seja reincidente, a infração praticada não se reveste de extrema gravidade, circunstância que afasta a redação prevista no artigo do parágrafo 3º do referido artigo de referido dispositivo e autoriza a aplicação da redução legal. A fixação da sanção pecuniária, portanto, deve cumprir suas finalidades preventiva, regressiva e pedagógica, evitando que se torne meramente simbólica e incapaz de desestimular novas infrações disciplinares, ao passo que também merece consideração a capacidade econômica da agremiação, artigo 82, letra A. Nesse contexto, a multa fixada pela comissão disciplinar revela ser insuficiente diante da reincidência específica demonstrada nos autos. A valoração para R$ mostra-se proporcional à gravidade da infração, compatível com a capacidade econômica da agremiação e adequada aos critérios estabelecidos pelos artigos 178 a 182 do Código Brasileiro de Justiça Subdeportiva. Antes exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça para reformar parcialmente a lição recorrida, fixando a pena de multa de R$ 1.000, valor que já contempla a incidência de circunstância agravante da residência, reduzido a, contudo, para R$ 500 em razão da aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 182 CPJD. É como voto, senhor presidente. Pelo provimento do recurso, R$ 1.000 para R$ 500. Então, doutora Mariana. Relator, presidente. Doutor Patrick. Com relator, presidente. Doutora Sônia. Relator, presidente. Pedro. Nossa, presidente. Doutor Jordão. Com o relator, presidente. Então, por unanimidade, eu entreguei para o recurso de R$ 500. Obrigada. Desculpa, mais de Sim, Processo 666, Campeonato Paulista Sub-23, doutora Mariana, relatora. Presidente, o 666 e o 736, os dois de minha relatoria, eles são processos que são, de alguma forma, conexos, né? O doutor Bernardo e o doutor Marcos. Então, se não se opuserem, a gente pode, de repente, pensar no momento deles. Reposição. Coisa não se também, só destacando que no segundo tem um fundamento a mais que no segundo recurso. Mas Não, então vamos fazer separado, não tem problema. da minha parte não tem problema. Eu posso unir as duas tentações sem problema nenhum. Tá bem, então vamos conversar mais fácil. Então, vamos ser gentil.
Então, trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo AD Guarulhos em fase de decisão proferida pela COLEM da terceira comissão disciplinar, que por unanimidade impôs, no processo 666, pena pecuniária de R$15.000 e no 736, pena pecuniária de R$3.750. Em ambos, além disso, a perda de pontos do número máximo atribuído a uma vitória. Então, em relação à prática do artigo 214 do CBJD. Com relação à conta dos autos, a agremiação no Campeonato Paulista Sub-23 teria inscrito 4 atletas nascidos antes de 2003, em contrariedade ao que estabelece o artigo 32, que estabelece a inscrição máxima de 3 atletas nascidos em 2002 ou em data anterior. Diante disso, a Procuradoria de Justiça Esportiva denunciou a equipe como incurso nas penas do artigo 214 e a agremiação foi condenada. Inicialmente, o recorrente sustentou não ter havido infração ao artigo 32 do REC, sob o argumento de que a norma limita a utilização de atletas nascidos antes de 2003, e não a quantidade total de inscrições realizadas ao longo da competição. Nesse sentido, alegou que um dos atletas, originalmente inscritos, fora da faixa etária permitida, o senhor Luiz Fernando Nascimento Marques, rescindiu seu contrato em 8 de maio de 2026, deixando de integrar o elenco e de participar das partidas subsequentes, razão pela qual a posterior inscrição do atleta Igor Sasco dos Santos configuraria a mera reposição e não inclusão irregular de um 4º atleta. Acrescentou ainda que o artigo 32 do REC utiliza a expressão poderão utilizar, sem estabelecer limitação expressa a substituição de atletas ou a inscrição de mais de 3 jogadores ao longo do campeonato, de modo que a interpretação adotada pela comissão disciplinar teria ampliado indevidamente o alcance da norma regulamentar. Por fim, sustenta que, inexistindo violação ao regulamento da competição, também não estaria caracterizada a utilização de atleta irregular, tornando inaplicável a tipificação prevista no artigo 214. Em seus pedidos requer absolvição integral e subsidiariamente e redução das penalidades ao patamar mínimo. Na impugnação, a Procuradoria pugnando pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que restou comprovado que a agremiação violou o regulamento específico da competição ao inscrever 4 atletas nascidos antes de 2003 no torneio. Circunstâncias que tornariam sem condição de jogo e, consequentemente, regulares até a incidência do artigo 214. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça Esportiva reitera os termos apresentados, requerendo, impugnando, então, pela manutenção da decisão de juízo. Portanto, em síntese, se trata de um caso bastante relevante aqui para essa sessão de hoje, para todas, porque há outros casos ainda que estão em trâmite com relação a fatos semelhantes. Sub-23, o regulamento permite a utilização de até 3 atletas com mais de 23 anos. A agremiação da AD Guarulhos, pelo que consta dos autos aqui, pelo menos aparentemente, teria inscrito 4 atletas e feito constar em momentos distintos, razão pela qual, então, foi condenado, e há outros casos análogos a esse em trâmite em primeira instância, não é, doutora Paula? Então, é o relatório, presidente. Obrigado, por gentileza. Obrigado, presidente. E, de fato, esse é um caso diferente de todos que o Pleno aqui já julgou sobre o artigo 214. Aqui nós não estamos falando de a perda do prazo do clube de fazer inscrição de atletas, não. Aqui é uma questão da regra constante do artigo 32 do regulamento específico da competição. Porque o tribunal se posiciona reiteradamente no sentido de que o cumprimento por parte do clube das regras do regulamento está atrelado a uma responsabilidade objetiva. E o que a defesa destaca aqui é que, a partir da natureza objetiva das regras que constam do regulamento, a análise sobre a conduta do clube no artigo 32 do REC do Sub-23 também precisa ser objetiva. O que aconteceu foi que a interpretação que é dada para esse caso adiciona à regra do regulamento elementos jurídicos que não estão presentes no texto. O artigo 32 do REC ele é objetivo ao falar que os clubes poderão utilizar atletas nascidos até 2003, nascidos de 2003 em diante, no caso, e mais 3 atletas nascidos de 2002 ou antes para a competição. É isso que o regulamento fala. O regulamento não fala que o clube só pode inscrever tantos atletas ou que ele pode inscrever no máximo tantos atletas. Em nenhum momento o regulamento traz essa regra. E o que aconteceu aqui é que o conjunto probatório que a gente tem no processo, em dos processos, é o seguinte, tem uma linha cronológica, assim, eu vou seguir uma linha para ficar mais fácil a visualização. Na terceira rodada do campeonato, que foi no dia 3/5 de 2026, foi a última partida que o atleta Luiz Fernando Nascimento Marques representou o clube. Ele havia sido inscrito lá no dia 15/4, salvo engano. Ele era um atleta nessas condições nascido de 2002 ou antes. No dia 8/5 de 2026,
o atleta teve, esse atleta em específico, por inclusive vontade própria, entrou num acordo com o clube e teve o seu contrato rescindido no dia 8 de 5 de 2026. A partir de então, todas as súmulas do clube no Campeonato 23, na quarta rodada, que aconteceu no dia 10 de 5 de 2026, na quinta rodada, que aconteceu no dia 17 de 5 de 2026, e na sexta rodada, que aconteceu no dia 24 de 5 de 2026, o clube não colocou esse atleta na súmula, evidentemente, porque ele já tinha o seu contrato rescindido. Então, durante todo esse período de mais de 20 dias, o clube estava participando do campeonato com somente 2 atletas nascidos antes de 2003. Foi somente no dia 30 de 5 de 2026 que o clube realizou a inscrição do atleta Igor Saspolo dos Santos. Então, na 7ª rodada do campeonato, um dia depois, ele passou a representar o clube e o clube voltou a ter 3 atletas nascidos antes de 2003. Então, essa é uma linha cronológica para dizer que, como muito bem relatado pela doutora Mariana, o que o clube sustenta aqui é que não houve a adição de um atleta a mais e o clube passou a ter 4 atletas nascidos antes de 2003, o que violaria o recorde. O que o clube fez foi a reposição de um atleta porque ele teve o contrato de um rescindido. E no entendimento do clube, isso, inclusive, gera equiparação entre os times, porque se o clube ficasse impedido de utilizar novamente um outro atleta, tendo rescindido o contrato com outro, enquanto todos os demais clubes poderiam utilizar os 3 atletas, isso, no entender do clube, geraria uma desproporcionalidade. Então, a partir do momento que a regra do regulamento fala que os clubes poderão utilizar 3 atletas nascidos antes de 2003, em nenhum momento ele fala que o clube só pode inscrever no máximo essa quantidade de atletas, o clube entende que a partir do momento que um atleta saiu, ele tem o direito de repor. Essa é a objetividade que o clube entende que está inserida na norma do artigo 32 do REC, e essa é a objetividade que se pede para a análise do caso. E uma única ponderação que eu faço é com relação ao processo 7, para finalizar minha fala aqui, é com o processo 736, que é o segundo processo, porque eu destaco aqui que na denúncia, eu vou pedir licença aqui para abrir aspas, a Procuradoria menciona o seguinte: a partir do dia 30 de 5 de 2026, conclui-se de forma inequívoca que todas as partidas disputadas pela agremiação foram maculadas pela presença dos atletas. Então, no entender da Procuradoria, a partir do momento que houve a inscrição do quarto atleta, isso já configuraria uma infração disciplinar. Só que se esse for um entendimento, o clube já foi punido através do primeiro processo. Porque aí não importa quantas partidas aconteçam depois, o erro foi em inscrever o atleta. E aí, essa nova punição que está vindo com o processo 736 seria uma punição pelo mesmo fato. Porque se o entendimento é que a inscrição do quarto atleta é o que já caracteriza a infração disciplinar, isso já foi punido no primeiro processo. Então, o que a defesa pede aqui é a absolvição da agremiação em ambos os processos, por entender que ela não descumpriu o REC, de forma objetiva, ela repousa um atleta que teve o seu contrato rescindido, ou de forma subsidiária, que se votos defensas entendam que a inscrição do quarto atleta por si só é capaz de caracterizar, que no segundo processo ela seja absolvida, porque o fato já foi punido através do primeiro processo. Destaco de forma bem geral aqui é que houve no segundo processo um voto de absolvição para a agremiação, que reconhecia justamente essa tese que estava sendo levantada. Entende que deve prevalecer isso no presente caso. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar o doutor Bernardo, né, pela trazida de um tema tão interessante quanto nós tratamos aqui. Contudo, eu vou manifestar nos termos dos pareceres. Vou pugnar pela manutenção das decisões recorridas. Agradecer pela palavra. Parecer que pois não, doutor? Diante da complexidade, eu gostaria de pedir em vista os processos. Ambos. Isso é melhor. Ok. E no visto, então, Eu posso dar o meu voto e aí a gente dá vista para a sequência para os demais. Se não, acho que pode ficar mais transparente com o doutor Bernardo, porque eu já estudei o caso, eu falo, e aí a gente tira de pauta e volta na sessão seguinte. Pode ser? pode. Então, por gentileza, com a relatora. Eu vou sintetizar aqui meu voto, doutor Bernardo. Eu estudei bem a fundo tanto o caso quanto o regulamento. Primeiro, eu gostaria novamente de parabenizá-lo. A senhora brilhanta, de fato. Eu não costumo trazer elogios vazios
no tribunal ou nenhuma circunstância. E, de fato, o senhor agrega muito aqui, tanto o senhor quanto a doutora Lara, agregam muito sempre, as teses são muito positivas. Nesse caso específico, na concepção desta relatora desse caso, o regulamento ele é bastante claro com relação ao que dizia, eu vou pedir Vênia aqui para fazer a leitura do dispositivo, os clubes poderão utilizar atletas nascidos a partir de 2003 e mais 3 atletas nascidos em 2002 ou antes para a competição. O regulamento é bastante claro com relação a isso. Além disso, o regulamento ele traz um outro dispositivo que, quando fala da possibilidade de inscrição dos atletas, ele fala que é vedada qualquer substituição na relação anteriormente apresentada, exceto no que concerne os artigos 27 e 28, que são artigos que falam especificamente de casos de manipulação de resultados e de lesões, que não me parece ser o caso. Para além disso, com relação ao atleta que teve o contrato rescindido, quando a gente olha, embora a rescisão conste lá a data da rescisão, salvo melhor juízo, 8 de maio, quando se olha a assinatura digital, e aí é uma assinatura digital com um certificado digital, consta a data da assinatura da rescisão, ela é dia 10 de junho, ou seja, ela é posterior ao envio de comunicação de regularidade ao clube. Então, é inegável que houve 4 atletas inscritos, nascidos em data anterior a 2003, portanto, atletas com mais de 23 anos em número maior do que aqueles previstos. Nesse sentido, e aí estou aqui resumindo um voto que é bastante longo, a minha sugestão de voto, que é o voto que eu proponho, embora a gente vá votar na próxima sessão de fato, eu estou mantendo a decisão em ambos os processos. De qualquer forma, para análise melhor do segundo caso que o senhor mencionou, a minha sugestão é que seja solicitada informação com relação ao protocolo desses contratos, e aí a gente consegue, inclusive, verificar eventual fraude, eventual questão nesse sentido. Se meus pares aqui, se estiverem de acordo, de repente a gente podia converter em diligência o julgamento com o pedido de vista da doutora Sônia para essa solicitação de informações, e aí se solicita informação ao Departamento de Competições da Federação de Futebol para que informe com relação a esse atleta, porque aí fica uma informação mais clara do que o print do contrato, que é o que consta dos autos, e aí a gente volta na próxima sessão do plano. A senhora já mantém a minha sugestão de voto, mas sem objeção de, eventualmente, informação distinta disso ser reformado. Acho que, enquanto está aberta a discussão, a gente... Diante da solicitação da doutora, se podemos diligência, então. Quer que faça esclarecimento quanto à data do... Eu gostaria que eu prestasse esclarecimento quanto à data da rescisão, porque, de fato, a data é a assinatura do contrato. O que vai valer formalmente, doutor Bernardo, é a data do protocolo, não é nem a data da assinatura. Então, a data poderia ter rescindido o contrato dia 1º de maio. Se protocolou depois, o que importa juridicamente aqui vai ser a data para trazer as informações sobre o protocolo e sobre o contrato, sobre a rescisão da atleta. E aí a doutora Paula pede. Então, em termos de diligência, concordo? Sem objeção. Ok. Processo 8 e 10 da pauta coletiva de diligência, então. Da solicitação. Vamos para o processo 667, Campeonato Paulista Sub-14, doutora Adalto, relator, por gentileza. Processo 67, iniciei recurso tributário com pedido de efeito suspensivo recorrente do claro ao clube, em competição da segunda comissão disciplinar, e claro, Rio Branco, 7626. Esse recurso tributário interposto pelo Claro Futebol Clube em face da decisão preferida pela segunda comissão disciplinar deste tribunal, que o condenou pela prática da infração prevista no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, impondo-lhe a pena de multa no valor de R$13.000, em razão do atraso ocasionado ao início da partida disputada contra o Rio Branco Esporte Clube, válida pelo Campeonato Paulista Sub-14. Sustenta recorrente em síntese que encaminhou tempestivamente toda a documentação dos atletas ao diretor de jogo,
atribuindo o atraso ao equipe daquele profissional na conferência de documentos, razão pela qual requer solução ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicável. Toda a Procuradoria, tudo na plena manutenção da condenação. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Temos No início do jogo, sofreu um atraso efetivo de 10 minutos, tendo a equipe de arbitragem registrado que a ocorrência decorreu da entrega intempestiva da documentação da agremiação recorrente. Tal registro goza de presunção relativa da veracidade e não foi suficientemente infirmado pelas provas produzidas nos autos. A recorrente sustenta que ele encaminhou previamente a documentação ao diretor do corpo de jogo, afirmando que eventual atraso decorreu de falha daquele profissional. Todavia, a alegação não merece acolhimento. As disposições regulamentares que regem a competição são cristalinas ao estabelecer que a relação nominal de atletas pré-estima acompanhada da respectiva documentação deve ser entregue diretamente à equipe de arbitragem, responsável pela conferência de documentos e pela autorização do início da partida. O encaminhamento da documentação ao diretor do jogo, ainda que realizado anteriormente ao horário da partida, não supera a exigência regulamentar nem transfere à organização da competição a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta à agremiação. Compete aos clubes adotar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento do regulamento da competição, de modo a assegurar o início da partida no horário previamente estabelecido. Assim, permanece caracterizada a infração prevista no artigo 206 do CPJB. No tocante à dosimetria, contudo, a razão assiste a recorrente. Embora a multa aplicada observe os limites previstos no artigo 206 do CPJB, no montante de R$3.000, revela-se superior ao necessário para atender às finalidades preventiva, repressiva e pedagógica da sessão no caso concreto. Considerando o atraso seletivo de 10 minutos e a capacidade econômica da agremiação recorrente, mais adequada a fixação da multa de R$1.000, valor equivalente, no caso concreto, a R$100 por minuto de atraso, e deve que se mostra suficiente para reprovar a conduta, prevenir novas infrações e preservar a proporcionalidade da reprimenda, sem desbordar dos parâmetros da razoabilidade. Antes do provimento do parcial provimento ao recurso tributário e ter posto pelo declarado contudo, vai reduzir a pena de multa aplicada pela segunda proporcionalidade de R$3.000 para R$1.000, revogando o efeito financeiro anteriormente definido, com o restabelecimento das atividades acompanhada no valor para fixado. É como o voto, senhor presidente. em parte do provimento ao recurso, então, reduzindo para R$1.000. Está reduzido para R$1.000. Obrigado, doutor Mariano. Eu vou pedir à doutora Dalto para divergir, para que seja aplicada a tabela que é sugerida pela presidência do tribunal, no sentido de R$300 por minuto, ainda que se aplique 182, 150, mas aí quando se leva em conta a reincidência, 300, então eu vou pedir à doutora Dalto para divergir e manter a pena de R$3.000 imposta à agremiação. Patrick. Da mesma forma, até mesmo porque na última sessão tivemos alguns problemas igual a esse aqui, e eu fui o relator, eu mantive R$300, porque é a tabela que a gente usa. Então, eu vou acompanhar a divergência. Obrigado, doutora Sônia. Eu acompanhei a tabela também, então não precisava da disciplinar. Doutor Pedro. Presidente, também peço bem ao relator, vou acompanhar a divergência e votar pela manutenção da tabela. Doutor Jordani. Presidente, peço bem a doutora Dalto também para acompanhar a divergência. Obrigado da mesma forma. Então, por maioria, permanece os R$3.000, a justificativa do acompanhamento da tabela auditiva. Da forma, então, encerramos esse processo. Volta no dia 1º de julho. Agradeço a todos. Um ótimo término de semana. Até a próxima. Obrigado, presidente. Obrigada, presidente.